Quer falar aqui, espero que pegue, né? Eu ia fazer uma live no Instagram pra usar a internet de lá, mas talvez seja melhor fazer aqui, às vezes sai do ar lá o troço e depois eu quero trabalhar isso aqui e colocar uma legenda. Então assim, tá, eu quero falar sobre o que me aconteceu com essa pessoa que chegou a me levar até o hospital, né? Eu tentei suicídio e tudo mais, mas bom, isso aí também já superei, tá? Só início de conversa. Mas eu quero falar, utilizando esse conceito, quero falar primeiro desse conceito, que não é bem um conceito, né? Mas enfim, é um fato que existe. Pelo menos aqui no Brasil ele é muito forte, esse fato, do desconhecimento sobre a arte, sobre literatura, enfim, as artes em geral, né? O que eu quero falar sobre isso? É o seguinte, tá? Vamos pegar aqui a pintura, né? Esses dias até conversei com alguém sobre isso e claro que a pessoa falou que não, que de jeito nenhum. Vamos pegar o Van Gogh, tá? E vamos pegar o Picasso, por exemplo. Dois grandes pintores que influenciaram na história da arte e no imaginário de todas as pessoas sobre arte. O Van Gogh, ele é um artista meio que predileto assim do mundo hoje, do mundo contemporâneo, né? As pessoas amam o Van Gogh e naturalmente a obra dele, as pessoas acham que ele é o pintor mais genial assim que existiu, né? Um dos mais grandes geniais, ao lado sempre do Da Vinci, né? Isso já é uma outra história, mas as pessoas sempre consideram o Van Gogh o máximo. Qualquer um que se conhece hoje em dia acha que o Van Gogh é o máximo. E eu, assim, tenho uma teoria bem particular sobre isso, né? Porque eu já estudei bastante, assim, a vida do Van Gogh, a obra dele e tal. E do Picasso também, eu já estudei bastante. Eu gosto muito mais do Picasso, tá, gente? Embora eu adore o Van Gogh também. A questão do Van Gogh é que a arte dele, a obra dele, se entrelaça profundamente com a vida dele, né? Ele é o protótipo daquele artista que deu a sua vida pela arte. O Van Gogh fez isso, né? Ele, aos 37 anos, como todo mundo sabe, ele se viu, pelo menos num primeiro momento, ele só se viu mentalmente impedido de continuar a obra dele, porque o irmão dele já não tinha mais aquelas condições financeiras de antes, que ele julgou para poder sustentá-lo com folga, sem se sacrificar. Eram irmãos que se gostavam muito, se respeitavam, né? A obra do Van Gogh na época não tinha nenhuma entrada em galeria de arte, portanto, de vendas, não tinha nada, né? Então, o Van Gogh foi lá e se matou. Ele foi realmente dramático demais, porque de certo ele não queria ter que abrir mão daquele espaço, do espaço da arte, né? Porque a arte ela precisa de um espaço para ela acontecer, espaço de tempo mesmo, de ócio, de pensamento, de geração de ideias, de criação. Ele não teria mais isso caso ele não tivesse o sustento do irmão para ele morar onde ele morava e ficar o dia todo trabalhando, pintando. Realmente ele precisava e o mundo precisava também que ele estivesse, né? Claro, pela importância que ele tem como artista. Então, esse dado da vida do Van Gogh é o que faz ele ser tão adorado assim e compreendido e amado na contemporaneidade, onde a gente vive realmente situação precária de todas as pessoas praticamente, com exceção dos bilionários, né? No capitalismo a gente sabe disso, e todas as pessoas se veem diante dessa impossibilidade nas suas vidas de ser criativas, de fazer aquilo que elas realmente amam. Elas sabem que se elas forem num projeto assim de vida, aquilo que eu sou, aquilo que eu quero fazer, que eu sei fazer, a minha criatividade, o meu impulso de vida, se eu for fazer isso, me dedicar a isso, eu vou terminar igual Van Gogh. É por aí que as pessoas amam tanto Van Gogh, tá? E por amá-lo tanto, a arte dele é tão compreendida, até pelo caráter expressionista, né? E daí as pessoas começam a compreender. Então, vocês vejam a importância que tem esse negócio da vida do artista. E quanto ao Picasso,
que é um artista muito mais cerebral do que o Van Gogh, não tem nem comparação com isso. E se você pegar as fases todas do Picasso, você vai ver que ele é um artista que ele transita praticamente por qualquer linguagem, né? O Picasso eu considero ele um artista muito mais criativo que o Van Gogh, muito maior em termos de talento, de tudo. Assim, eu considero, eu acho que a maioria dos artistas e críticos de arte assim, que estudam mais a fundo isso também consideram, tá? Ele influiu muito mais, acho que, na história da arte do que o próprio Van Gogh, tá? Embora talvez não haja uma comparação assim para se fazer, né? Falando também a minha comparação pessoal. E é claro que eu também gosto muito mais da figura do Van Gogh, não tem nem comparação, tá, gente? Eu gostaria, por exemplo, se eu tivesse que escolher um dos dois para ser o homem da minha vida, eu escolheria o Van Gogh, né? O Picasso não, porque o que o Picasso fazia com as mulheres dele? Ele ia trocando uma assim na cara da outra. Ele não tinha nenhum problema com isso, tá? Ele não era... ele era machista, filho da puta, né? A gente sabe. Ele não tinha nenhum problema assim de afeto, de ele ficar adorando uma mulher. Essas coisas que as mulheres adoram, que os homens fazem. Ficar adorando aquela mulher eternamente. Basta ler o Morro dos Ventos Uivantes também. Bom, que as mulheres gostam muito de ser romance, né? Mas aí... Então o Picasso, por essa parte da vida dele, ele é odiado. Principalmente pelo público feminino, né? Talvez seja até amado por uma parte do público masculino. Mas ele geralmente é odiado, porque hoje em dia também um homem machista, assim como o Picasso foi, também está totalmente fora de moda. Agora, com a luta das mulheres, do feminismo, é uma coisa que ninguém gosta disso mais, né? Embora todo mundo que conheça a arte, claro, respeite demais o Picasso, a obra dele, né? A influência, a criatividade, o artista, enfim, que ele foi. E como a linguagem dele, como ele ultrapassou totalmente aquele naturalismo, né? Ele fez o cubismo, que principalmente aquele cubismo analítico, mas acho que outro também, o que vem depois também, o sintético e tal, todo o trabalho dele, ele não é compreendido, então, pelas pessoas que não estão estudando arte, né? Aí as pessoas vêm com aquele papo, meu filho faz melhor. Tá cheio de ser papo com relação ao Picasso. Enfim, a obra dele também não é agradável, então, digamos, aos sentidos internos de ninguém. Quanto é a obra do Van Gogh, que é agradável aos sentidos internos, e por ser agradável aos sentidos internos, que vem junto com a história dele, a pessoa faz todo um esforço para compreender, mesmo que ela nunca tenha estudado arte, para compreender e sentir a obra do Van Gogh, que de fato ela sente depois de saber do Van Gogh. Isso é uma coisa que, principalmente aqui no Brasil, eu acredito, faz muito sentido quando a gente pega assim qualquer trabalho de qualquer artista atual. E a gente percebe que não é uma obra conceitual, no caso, que ela teria que vir acompanhada às vezes de um texto, mas ela vem acompanhada de um texto, para que as pessoas compreendam, que elas consigam dar uma penetração naquela obra. Então, hoje, parece que para o artista ele se colocar, principalmente no mercado de arte, ele precisa dessa... que a explicação da obra venha junto, o texto, né? Seja o texto qual for. Não precisa ser um texto exatamente explicativo, mas tem que ter, parece que um texto assim de abertura, para que o público consiga dar aquela penetrada assim, na obra e ver alguma coisa nela, seja lá o que for. De preferência aquilo que está meio explícito no texto. Vocês vejam como está complicado hoje esse tipo de coisa, né? No Brasil, a nossa educação de arte, de literatura, ela é extremamente falha. E estou falando aí de todas as artes, tá? A nossa cultura, inclusive, sobretudo, né? Sobre filosofia, sociologia, todo tipo de humanidades. É muito mais fácil você encontrar pessoas que entendam tudo de tecnologia, de computador, do espaço sideral, sei lá, física, química, do que de arte, de cultura, né? E aí, indo um pouco para a literatura, que é um campo que eu conheço bem menos, tá?
Não tenho um estudo mais aprofundado assim. Mas a literatura é a mesma coisa, né, gente? Hoje, quando chegam com tudo que está estabelecido como politicamente correto e incorreto, agora eu estou falando aqui do nosso país, a gente sabe bem que uma obra como a Lolita, do Nabokov, ela não poderia ser publicada aqui no Brasil hoje. Ela é altamente criticada porque trata do amor de um homem, né, de acho que seus 40 e poucos anos, não me lembro, e uma garota de 10 anos. É claro que isso na vida real é um crime, é uma coisa, mas é outra coisa, entender? É uma página policial na vida real. Agora, na literatura, a descrição dele, ela é belíssima, porque é uma coisa que existe, né? Pode existir isso. E ele é um grande escritor e ele descreve, ele fala, ele conta essa história de uma forma profundamente bela, maravilhosamente bela. Assim também, fazendo uma correlação com aquele livro A Morte em Veneza, do Thomas Mann, parece, que também é belíssimo, tem tudo a ver, né? Embora não seja um relacionamento que na obra ele aconteça, na realidade da obra. É uma coisa da imaginação dele, né? Mas é lindíssimo. A gente vê também que no Brasil aconteceu toda aquela coisa, aquela polêmica envolvendo Chico Buarque, olha só, Chico Buarque, com aquela música dele lá, com açúcar com afeto, né? Alguma coisa assim. O seu doce predileto para você voltar para casa. É uma música, como tantas que o Chico Buarque fez, em que ele usa o eu lírico dele, porque tudo isso que eu estou falando agora também de literatura tem esse eu lírico aí, né? Ele usa o eu lírico dele para falar com a voz de uma mulher, ou seja, com a alma de uma mulher. Ele, o cantor, no caso, o compositor, seria uma mulher que está ali falando daquele seu papel de submissão, de aceitação, das características dos homens machistas, né? Sendo que ele é um homem. Então, aí parece que o feminismo não aceita de jeito nenhum isso. Não pode. Mesmo sendo Chico Buarque, não pode. Né? E a gente sabe, né? Meu Deus. Se você acha que o Chico Buarque não pode fazer uma letra de uma música com a narração de uma mulher, por favor, faça você a música, então. Essa mesma música que você componha só porque você é mulher. Porque não é assim que funciona, tá, gente? Ele é um artista, ele é um compositor, ele é um letrista, ele é um poeta. E ele fez essa música maravilhosa que nos faz refletir sobre esta situação. Tá? Às vezes pode uma grande artista até que seja feminista, mulher, ela não vai te fazer refletir sobre a situação como ele fez. Por exemplo, quer dizer, seja lá como for, você pode não gostar, tu não tem direito a não gostar, mas ele tem direito de fazer. É sobre isso que eu quero falar. Né? Ele está utilizando o eu lírico dele. E afinal não se trata de uma obra de sentido autobiográfico, né? Não é um depoimento de uma mulher, né? Então vocês entendem a diferença, né? É uma obra de arte, é uma obra poética. O Pablo Neruda, agora vou pegar outro machista que nós temos no mundo, que é o Pablo Neruda, que também teve 500 mil mulheres, mas que foi um grandíssimo de um poeta. Tem um poema dele que pode parecer assim bastante... Se você tomar o artista pela obra, a obra pelo artista, né? Que chama-se Tango do Viúvo, então é contundente. Você lê aquele poema, aquilo é uma facada no teu coração, assim, e você pensa, meu Deus, coitado Neruda, ele ficou viúvo. E ele passou por tudo isso. Gente, ele não ficou viúvo e ele não passou por nada aquilo. Eu acho até que parece que ele teve uma separação de uma mulher, assim, que ele amava e tal. Então ele meio que fez uma correlação dentro dele entre aquele que ficou viúvo, que nunca mais verá aquela mulher amada e tal. E aí ele fez aquele poema lindíssimo. Lindíssimo, aquele poema. E ele não ficou viúvo. Depois ele teve outra mulher, ele esqueceu essa. Acabou. Se é que foi isso mesmo que ele fez, inspirado na separação dele. Porque às vezes nem isso é, né?
Como é o caso do Vinícius de Moraes, que a gente sabe, né, gente? Vinícius de Moraes é um dos grandes machistas do Brasil, comedor de mulher, que era isso que ele era, né? Ele teve não sei quantas mulheres que ele inclusive casou, que foram amor da vida dele. E cada uma dos poemas que ele fazia para a musa inspiradora dele é como se fosse a única mulher que ele teve, que ele conheceu na vida, e que ele jamais poderia amar outra, cada uma. Era meio que ele tinha esse fio, né, condutor da mulher amada. Aquilo perpassou toda a obra dele. E as musas foram se substituindo, entendeu? Como é a vida, no fundo, né? Mas não importa, ele usava o eu lírico dele meio que se confundiu com ele mesmo, mas apenas meio, né? Porque ele não era, de fato, aquele homem tão romântico, ele não era, porque senão ele teria ficado a vida inteira só com uma mulher, e daí a poesia dele também teria sido transformada numa outra coisa, porque daí ele meio que estaria... Ele meio que estaria explicando, mostrando, enfim, falando, né, da vida dele, e naturalmente o amor não seria sempre aquele mesmo, de ai meu Deus, porque você, porque... Tem até um dele que diz, teu rosto, Maria Lúcia, é como um templo, que você volta para o Oriente, para o nunca, para o sempre, sabe? É uma coisa assim, né? Não seria sempre assim, a poesia dele, se fosse uma transcrição da vida, né? Com uma única mulher. Não vai dar para passar aqui. Então é por aí, tá? E agora, daí eu vou falar um pouco aqui também de um poema que eu escrevi, que eu também recebi uma vez uma pergunta dessa. Você perdeu tua filha? Eu escrevi aquele livro Respiração Boca a Boca, que eu levei quase 20 anos escrevendo, foram 19 anos. E eu publiquei ele em 2019 por uma editora de Portugal. Veja bem, uma editora que só publica autores gays, ou de obra gay, né? Não me explicou direito. Aí esse meu livro, ele tem uma reunião assim de 4 personagens, e que 3 são mulheres e um é um homem, que no livro também é um homem gay, todos eles são gays e não são, né? São bi, talvez. É um poema de poliamor, e é meio que fosse assim um casal de 4, né? Então, daí aqueles que são o casal, que formam o casal à parte, que é homem e mulher, né? Então eles têm um filho, uma filha. A filha nasce morta no poema, né? E aí a personagem feminina, então, que é a mãe, a Beatriz, ela... Quer ver eu passar aqui agora? Então ela tá falando com a filha que nasceu morta, que ela sente culpa e tal, não sei o quê. Será que ele vai me deixar passar? Obrigada. Deixou passar. Eu morria de medo dessa máquina aí quando eu era criança. Nossa, eu tinha pavor, né? Me dá uns tremeliques, sabe? Mas era um negão muito de simpático, ele deixou passar. Então, sabe, gente? E aí o poema, ele é muito trágico, né? Porque a criança nasce morta e a mãe até acha que tentou matar a criança. Uma coisa assim, uma coisa meio estranha na gravidez. E aí, quando eu fui trabalhar num local que uma pessoa lá leu esse poema que estava na internet, né? E ela perguntou assim pra mim: você perdeu uma filha? Entendeu? Eu falei: não perdi, filha nenhuma, graças a Deus, minha filha tá viva aí. Daí ela perguntou do poema, eu falei: não, mas faz parte de um livro. E não que não fizesse, né? Podia ser só um poema dele. Podia não fazer parte da história dele. Então, é mais ou menos por aí, tá? E aí, eu vou agora então vir aqui pra... inclusive essa editora que eu falei que ela só publica autores gays, ela nunca me perguntou se eu era gay, se eu não era. Nunca me perguntou também, não respondi, já que não veio a pergunta, porque eu não sou. E aí foi o tal do eu lírico, né? Como eu falei pra você. Porque a gente pode escrever sobre aquilo que a gente quiser. Eu acredito nisso, pode escrever. Tem mais uma. Ai, meu Deus do céu. Eu vim pelo lugar errado hoje. É o prefeito arrumando a cidade pra quê? Pra ele ganhar a eleição de volta. Só por isso, tá? Porque ele nem liga pra cidade, a verdade. E agora a gente que não pode nem passar nas ruas. Devia ter vindo por outro lugar. E aí, sabe, gente, então... Agora eu vou vir no ponto do que aconteceu comigo agora. O que aconteceu comigo agora foi o seguinte.
Eu escrevi um livro chamado A Bêbada de Orgasmos, né? Eu também escrevi um livro chamado Garçom B. Esse O Garçom B, na época que saiu, ele era de fato extraído de um diário que eu tinha vivido, que eu chamei de sadomasoquista, relacionamento, mas hoje eu vejo que não era bem isso, sabe? Era mais ou menos assim, mas não era uma coisa de que ele fosse realmente assim um sádico, né? Eu acho que ele tinha diversas fantasias, e essa era uma das fantasias que ele tinha, e ele achou que ele podia viver aquilo comigo, como realmente ele pôde. E aí foi isso que aconteceu, mas não era uma coisa primordial assim para ele, eu acho. Então também não era para mim, né? Porque pra mim, eu achei que era primordial para ele, e como eu tava assim, gostando dele, aquilo aconteceu e daí veio a tragédia toda, tá? Mas enfim, esse livro ficou lá. Eu não acredito que essa pessoa que se aproximou de mim tivesse lido aquele livro. Mas o livro que eu publiquei agora, eu acredito que sim, ou pelo menos lê uma parte, né? Porque as pessoas às vezes lêem uma parte, porque está lá na internet, que a Amazon disponibiliza. E chega às suas conclusões. E aí, era um homem, tá, que tem umas fantasias muito esdrúxulas, mas esdrúxulas demais mesmo, tá? Muito mais que daquele garçom. E que ele realmente, provavelmente, ele não poderia, como ele me disse, vivê-las com qualquer mulher, né? Talvez até com uma mulher mais fixa que tivesse, eu não sei. Ou viver talvez uma parte só dessa fantasia, porque teve uma outra parte que ele mostrou que aquilo, eu duvido que muitas mulheres aceitassem. Então foi isso. E ele foi viver comigo porque ele achou que eu, por escrever um livro erótico que era tão pesado, meu livro é pesado mesmo, BDSM, mas além disso, porque quando você está escrevendo, a tua imaginação ela corre, você não pode parar, você não tem como frear aquilo que você, através do teu mergulho mental no assunto, ele vai trazer, entendeu? Se você for escrever sobre um assassino, digamos, serial killer, coisa assim, você vai escrever talvez mais do que o cara faz, que ele seria capaz de fazer. Ou talvez menos também, claro. Mas enfim, você vai mergulhar fundo na história, você não vai poder bloquear, porque senão você não está escrevendo de verdade, você não está mergulhando de verdade, seja na literatura, na arte, no que for, né? Quando você vê um retrato feito pelo Lucian Freud, por exemplo, você percebe bem isso, essa verdade que ele traz, né? Você pode muito mais gostar de um outro tipo de retrato, mas você percebe o que tem ali atrás, você sente, né? Então, eu sempre procurei trabalhar assim naquilo que eu faço. Você pode criticar, dizer que é bom, que é ruim, que é porcaria, que é maravilhoso, aí, né? Aberto a todas as críticas. Mas eu sempre procurei trazer esse dado de verdade. E você não vai poder dizer que é mentiroso o que eu escrevo, ou o meu trabalho. Você pode dizer tudo dele, menos que ele é mentiroso, entende, gente? Porque isso ele não é. Eu não estou fazendo um trabalho para mercado, para agradar pessoas, para vender, para ser agradável, para você ler ou para você ver antes de dormir. Não é isso que é meu trabalho, né? E daí essa pessoa, ela me provou que ela realmente não conhece porra nenhuma de literatura ou de arte, de nada. Até porque quando ele chegou na minha casa, tinha tanto quadro lá, ele nem olhou os meus quadros. Nem se interessou, ele olhou mais, ele pegou um espelho que tinha ali. Então acho que ele veio assim até mim, né? Por esse motivo que, aliás, nós conversamos sobre esse assunto. Bom, eu não vou contar a história inteira aqui, até porque tem um livro para contar essa história. Eu vou dar uma parada no livro agora. Vou continuar meus outros, né? Que esse mesmo, A Bêbada de Orgasmos, que agora ele se tornou a saga, que ficou com esse título. E o livro, esse que eu estou escrevendo, já tem um outro título, que ele é uma parte pequena e com as ilustrações. E que a Amazon justamente bloqueou as minhas ilustrações. Para vocês verem como a imagem ela pode ser mais forte que a palavra, porque eu já tinha publicado o livro sem ilustrações pela Amazon, já fiz algumas edições lá, né? E eu estou procurando outra plataforma e estou ajustando essas ilustrações para o livro. Eu vou fazer umas menos eróticas, né, gente? Com menos nus, porque é isso que pega nisso, né? Então é isso. E daí, ó, as ilustrações originais, eu vou talvez transformar num vídeo, eu não sei o que eu vou fazer, tá? Mas enfim, essa pessoa veio até mim por causa disso, né? Fazendo de conta que queria discutir esses assuntos literários, da qual ela não entende porra nenhuma, porque ela me tomou, eu, autora,
por eu, a escritora. Como se o eu lírico que eu utilizo na minha obra não fosse um eu lírico, mas fosse um eu próprio. E daí que veio toda a desgraça que aconteceu na minha vida, tá? De chegar ao ponto de eu... Porque daí eu gostei da pessoa, né? Porque eu não vi o eu próprio dele exatamente, né? O que estava em jogo ali. E talvez por isso também a pessoa pegou tanto ódio de mim e causou todo esse sofrimento. Porque pensava que era uma outra coisa, tá? E não era. E como não há conversas verdadeiras entre as pessoas, né? Não estou nem dizendo que é só ele que não quis ter uma conversa verdadeira comigo, acho que eu também não quis, porque será que eu ia aguentar uma conversa verdadeira, né? Enfim, aconteceu o que aconteceu. Eu estou só falando, então, eu estou relacionando tudo isso à arte. Eu ainda posso discorrer mais sobre esse assunto, tá? Com mais vagar. Eu acabei sendo uma vítima, eu já sou vítima do fato de não existir uma cultura, um ensino, né, nas escolas sobre arte, sobre literatura, sobre o que é eu lírico, sobre o que... né? Não existe esse tipo de coisa. E eu sou vítima disso direta e acabei sendo vítima disso de uma forma indireta também, né? Inclusive, no hospital que eu estava, uma das pessoas que estava me cuidando me disse que nunca leu um livro na vida, que nem sabe o que é um poema, nunca viu. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Vamos ver se vou conseguir pelo menos captar o som daqui para fazer uma legenda, tá? Beijos.